Eu sou a professora Fabiana Lima, estamos aqui para mais um conteúdo, mais uma matéria do curso de formação de psicanálise clínica do CETAPS, tá bom? Matéria de hoje, transtorno afetivo bipolar, TAB. Algo também que virou tão normal ultimamente, né? As pessoas usam falar que eu sou bipolar, mesmo sem nenhum tipo de diagnóstico. E hoje nós vamos estudar quais são os critérios em que uma pessoa depois vai ser diagnosticada com bipolaridade. Será que é só isso? Hoje eu tô legal, tô feliz, amanhã eu tô triste. Será que o transtorno bipolar só tem isso como característica? Será que você tá alegre de manhã e à tarde você tá triste? Será que por isso você já é bipolar? Ou, de manhã eu tô triste e mais tarde eu tô um tanto que nervoso. Será que isso que gera bipolaridade? Vamos dar uma olhada, vamos conhecer mais, não apenas os critérios de diagnóstico, mas principalmente tratamento. Professora, chegou um paciente bipolar, e aí? E aí? Como a gente trabalha com esse paciente? Bora lá ver então, hein? O que nós queremos? A cura para a bipolaridade. E quando nós queremos isso? Nós não queremos mais. Se não fosse tão cômico, se não fosse tão triste, seria cômico, né? Realmente, o bipolar sofre, a bipolaridade ela é real, é uma doença, sim, psíquica, e que nós vamos ver como nós podemos trabalhar melhor com esse paciente, como trazer uma qualidade de vida bacana para uma pessoa com diagnóstico de TAB. Transtorno afetivo bipolar, ele não tem cura. Fabiana, ele não tem cura, ele não tem cura. É uma doença crônica que vai além, que vai muito além de apenas uma oscilação de humor, como muitos pensam, tá? Por isso que eu comecei a aula falando disso. Pessoal, alerta, não é apenas uma variação de humor, tem vários outros critérios. Mas é também possível manter os sintomas sob controle com os tratamentos adequados. Ou seja, nós conseguimos, com os tratamentos adequados, trazer qualidade de vida para um bipolar. Apesar de não ter cura, de ser uma doença crônica, a terapia, farmaco, os tratamentos associados e adequados, eles conseguem sim trazer uma qualidade de vida para um bipolar. Conhecido desde a Grécia Antiga, ou seja, uma doença antiga, o transtorno bipolar, ele se caracteriza por uma instabilidade no humor. Olha que interessante. O problema da bipolaridade é uma instabilidade no humor. Ele gera esse humor instável. E ele varia em dois polos. Um polo positivo, ora agitação e euforia. Esse polo positivo nós chamamos de mania. Ora em tristeza e depressão. É o polo negativo, o polo baixo, onde nós chamamos de depressão. É mais comum dos 20 aos 25 anos e dos 30 aos 35 anos. Estado de ânimo. Pessoa dita como normal, ela passa por esse estado aí de ânimo, por essa atimia aí, com uma variação. Vamos observar aqui, olha, uma pessoa que é dita como normal, esse ânimo dela, ele também tem variações, tanto de alegria, tristeza, ansiedade, raiva, oscila. Mas quando a gente observa um bipolar, a gente vê que essa oscilação, ela é meio que polonizada, extremista. E isso vai ficar muito claro daqui a pouquinho para você. 1,6% da população sofre de bipolaridade. Olha que loucura. Segundo tópico, anote isso aí, marque isso daí. Levando em conta a hipomania, depois a gente vai ver o que seria essa hipomania. Podemos falar então, eleva-se de 1,6 para 4,9% da sociedade com transtorno afetivo bipolar. Essa hipomania seria uma forma mais leve do polo positivo da mania, que vai se alternando com a depressão. Então, se a gente leva em conta essa hipomania
De 1 por 6, vai para 4,9% da sociedade com transtorno afetivo bipolar. Distúrbio psiquiátrico com maior incidência de suicídio. 19% da mortalidade dos bipolares é decorrente de suicídio e 25 a 50% dos pacientes fazem pelo menos uma tentativa de suicídio ao longo da vida. São valores altíssimos, são percentuais muito altos. 19% da mortalidade de bipolares é decorrente de suicídio. 19%. E de 25 a 50 dos pacientes, eles fazem pelo menos uma. Tem paciente que faz 2, 3, 4, mas de 25 a 50 fazem pelo menos uma tentativa de suicídio. São números altíssimos, pessoal. O suicídio completado ocorre 10 a 15% dos indivíduos com transtorno bipolar 2, segundo o manual diagnóstico, tá bom? Esse aqui é ainda DSM-4. A pessoa com transtorno bipolar recebe diagnóstico pela primeira vez, em média, só 10 anos após os primeiros aparecimentos de sintomas e tentativas de tratamento. Aqui você pode falar o seguinte: nossa, professora, que loucura! Mas levam-se 10 anos, geralmente, para a pessoa ter um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. Por quê? Por conta da hipomania. Isso vai ficar mais claro para vocês um pouco mais para frente, tá bom? Mas imagina uma pessoa com transtorno e que vai se tratando e ao longo do tempo vai passando e passam-se quase 10 anos a partir daí que a pessoa vai ter um diagnóstico preciso do que ela tem. Não é fácil. É muito triste isso, né? Fabiana, quais são as teorias tratando de etiológicas que estão por trás aí do transtorno bipolar? Vamos lá. Fatores biológicos, fatores genéticos e fatores psicossociais. Quais seriam os fatores biológicos possíveis? Galera, lembra aqui que são principais teorias, são apenas teorias, tá bom? Fatores biológicos aí para o transtorno bipolar seria a disfunção dos sistemas de neurotransmissores. É uma hipótese, é uma teoria, tá? Encontramos também teorias lá nos fatores genéticos. Um dos pais afetados, de 25 a 50% de chance do filho desse pai afetado também ter o transtorno. Gêmeos mono e dizigóticos também têm aí chances de terem o transtorno bipolar. Lembrando que são teorias. E fatores psicossociais também podem gerar esse transtorno bipolar, ocasionar nesse transtorno bipolar. Teorias, hipóteses. Diagnóstico, professora, como que é feito, como é que é realizado esse diagnóstico? A idade média de início dos quadros bipolares situa-se após os 20 anos via de regra. Existem pessoas que tiveram esse quadro bipolar com idade anterior aos 20, sim, mas em suma, a maioria a partir dos 20 anos. Os episódios maníacos polo positivo costumam ter início súbito, com rápida progressão dos sintomas. Com a evolução da doença, os episódios podem se tornar ainda mais frequentes. E o diagnóstico geralmente demora anos, podendo chegar até 10 anos. Fabiana, o diagnóstico pode vir antes? Claro que pode. Mas geralmente é um diagnóstico um tanto que tardio, um tanto que é demorado, tá? Do transtorno afetivo bipolar. Aqui nós vamos começar a falar do polo baixo, que é da depressão. O que acontece com as funções mentais quando o paciente está nesse polo baixo chamado depressão dentro do transtorno afetivo bipolar? Acontece, como é que o humor desse paciente ele fica? Apático, existe uma indiferença afetiva, tristeza intensa e constante.
Pensamento, dificuldade de raciocínio, lentificação. A pessoa fica com pensamento de desinteresse, de pessimismo, pode vir a aparecer até no pensamento dessa pessoa um desejo de morte. Fabiana, estamos falando do quê? Estamos falando do polo negativo, do transtorno bipolar. Estamos falando de depressão. O transtorno bipolar ele se apresenta, só recapitulando, em 2 polos. Um polo alto, mania, onde se apresenta euforia, agitação, polo positivo, tá? E um polo negativo, polo baixo, que seria a depressão. Falamos sobre o humor dessa pessoa no polo baixo, na depressão, o pensamento, a motricidade dessa pessoa, professora, como fica? Existe uma falta de energia, existe um cansaço, lentificação e prostração. A pessoa não quer fazer nada, a pessoa se sente cansada, procrastina. Crítica, baixa autoestima, um sentimento imenso de culpa e também de incapacidade. Sentimento falando, eu não consigo, isso não é pra mim. E depois aquele sentimento de culpa, mas eu sou culpado disso, mas isso é culpa minha. Fulano falou assim comigo, mas na verdade isso é culpa minha. Eu mereci isso, eu mereci ser tratado assim, eu mereço sofrer. Então um sentimento de culpa muito aguçado, muito grande, junto com um sentimento de incapacidade e também de medo. Medo por tudo, medo de tentar, medo de não tentar, medo de fazer, medo de não fazer, medo de ir, medo de não ir. Um medo muito grande. Juízo e percepção da realidade dessa pessoa que está aí no polo baixo da bipolaridade, na depressão. Delírios de pobreza, culpa, até mesmo perseguição e alucinações. A pessoa pode passar aí por essa percepção aí da realidade um tanto que corrompida através desses delírios, através dessas alucinações, desses pensamentos de perseguições, tá bom? Tudo isso no polo baixo. Outros, ansiedade, uma diminuição extrema, um aumento do sono. Muitos pacientes bipolares, eles relatam sim uma falta de sono. Nossa, eu tô sem sono, não consigo dormir, eu acordo várias vezes durante a noite. Ao contrário, nossa, eu tô o tempo todo com sono, eu vou trabalhar com sono, eu acordo com sono, mas eu vou dormir cedo, mas mesmo assim eu acordo, eu tô sempre com sono. Uma alteração do apetite, essa alteração tanto para uma maximização quanto para uma minimização do apetite, começa a comer demais ou perde esse apetite, comer menos, não tô sem fome, não tenho prazer em comer. Tudo isso no polo baixo, depressão. Um desinteresse sexual, tá? Ah, não quero, não tô afim, não... Sempre não quer se relacionar com parceiro, não tem vontade, o libido baixíssimo, isolamento, quer ficar sempre sozinha, no quarto escuro, não quer conversar com ninguém, não quer falar no telefone, antes saía com os amigos, hoje não quer sair mais, hoje prefere ficar na dele, sozinho, ficar muito atento, até mesmo descuido pessoal, até mesmo com a higiene, fica sem tomar banho, não lava a cabeça mais como lavava, não anda mais com as roupas limpas, asseado, sabe? Pega aquela roupa suja, mantém aquela casa suja, não tem mais esse prazer de estar limpo, de ter essa limpeza e esse cuidado pessoal. E também sente dores. Polo baixo, tá, pessoal? Isso tudo que nós acabamos de falar são algumas características, alguns sintomas de pessoas que estão passando por depressão bipolar no polo baixo. Professora, e na mania? O que acontece aí nas funções mentais da mania? Humor. Como é que fica esse humor na mania, nesse polo positivo aí, nesse polo alto? Humor. Reações emocionais muito intensas, instáveis, alegria exagerada, explosões e irritabilidade e raiva. Tudo é maximizado, tudo é muito intenso. Ou tá muito alegre, ou tá com uma raiva e daí você explode com algo às vezes pequeno. Tá extremamente irritado, um barulho
que é apenas um barulho que aconteceu uma vez, mas gerou uma irritabilidade tão grande, uma raiva tão grande que explodiu. Tudo muito extremo, tudo muito intenso, tá? Humor. Pensamento. Agilidade no pensamento, rapidez no raciocínio. Nossa, minha mente não para, eu tô aqui com muitas ideias, muitas ideias. Grande interesse, isso também gera confusão de ideias. Geralmente, o paciente quando tá no episódio de mania, às vezes ele vai até atropelando a fala. Porque tá com a mente tão acelerada, tá com as ideias tão aceleradas, aquele monte de ideias que gera até uma confusão. Eu vou lá pegar o rádio e no meio do caminho eu vi que o chão tava sujo, então eu falei, peguei a vassoura e eu esqueci o que eu ia fazer anteriormente, que era o pensamento muito ágil, muito acelerado, acabando trazendo até confusões de ideias e isso chega até na fala. Motricidade, hiperatividade, agitação, excesso de energia e impulsividade. Dirige muito rápido. Nesse polo, a hiperatividade, a agitação e esse excesso de energia, ele leva muita impulsividade. Cara, eu vou dirigir mesmo a 150, o carro chega a 180, você vê que aquilo ali sai da normalidade. Sai de algo consciente, entende? Não perde a noção do que é perigoso. Perde a noção de prejuízos. Conhecemos aí o relato de uma menina, de uma jovem, que falou que saiu de casa no quadro de mania para comprar uma cortina para a mãe. Ela chegou com um carro. No meio do caminho passou em frente a uma concessionária e chegou com um carro. Então, sim, episódio de mania, impulsividade, gera isso, tá? Crítica. Autoconfiança exagerada, eu sou o máximo. Não, o meu chefe criticou esse trabalho, não, mas ele não consegue ver o meu potencial, porque na verdade ele tá até com medo de eu pegar o lugar dele, porque eu fui tão bom naquilo que eu executei. Então uma autoconfiança assim exagerada, atitudes inconsequentes e imprudentes, como nós vimos também anteriormente, uma ausência de culpa nessa fase de mania muito grande, não reconhece as alterações que ele está apresentando. E isso aqui é sério para o tratamento, porque o paciente não vê que ele está assim, porque ele está se sentindo muito bem. Alguns pacientes relatam assim, nossa, mas eu estou na minha melhor fase, eu descobri o melhor de mim, eu estou na fase do melhor eu, consigo executar tudo, sou melhor em que eu faço, sabe? Estou dirigindo bem, consegui colocar o carro em 180, não me sinto culpado com nada, falo o que eu quero. Nossa, eu tinha maior dificuldade de dar um não. Hoje, isso, eu faço o que eu quero nem saber. Pode ser chefe, pode ser esposo, filho, enfim. Uma autoconfiança exagerada. Juízo e percepção da realidade. Delírios de grandeza, também de perseguição. E pode acontecer também nesse polo de mania, alucinações, tá? Outros, uma diminuição do sono também, alteração do apetite e hipersexualidade. Ao contrário do polo baixo da depressão, o polo de mania aumenta excessivamente o libido, fazendo com que a pessoa tenha uma hipersexualidade. E isso acaba gerando um transtorno muito grande, junto com a imprudência, com a inconsequência. Então a pessoa acaba se expondo demais, expondo a sua família, então acaba gerando um desconforto aqui muito grande. Diminuição do sono pode acontecer também. Lembra aquele pensamento acelerado, aquele ativismo muito grande, aquela fala corrida, aquela fala atropelada. A alteração do apetite também aqui pode ocorrer, tá? Lembrando que nós estamos agora na fase da mania, no polo alto. Lembra que no início nós falamos de uma hipomania e que geralmente é por conta dessa hipomania é que o diagnóstico ele pode vir um pouco tardio. Vamos entender o que seria essa hipomania. O sujeito ele fica mais disposto que o normal, ele fala muito, mas sem fuga de ideias, ele não perde muita ideia. E também não é sem limite, sabe?
Um exemplo disso é uma pessoa que é um pouco mais calada e você observa assim, nossa, fulano tá diferente, fulano tá mais falante, né, hoje. Eu percebi que de umas 2 semanas pra cá, fulano tá se soltando mais, tá falando mais, tá se mostrando mais, nossa. E você pode falar até o seguinte, nossa, que legal, bacana, fulano é tão introvertido, hoje ele tá bem bacana. Dificuldade para pacientes e familiares identificarem. Por quê? Porque você acredita que é algo positivo. Não tem anormalidade. Essa pessoa, esse paciente, que era muito quietinho, introvertido, ele só está falando um pouquinho mais, ele só está se soltando um pouquinho mais. Então, aos olhos da família, das pessoas que cercam esse paciente, isso vai ser bacana, isso vai ser positivo. Por isso, a dificuldade de identificação desse polo da mania, da hipomania no caso. Esse paciente pode apresentar pouco sono, ele pode se tornar excessivo também nas atividades diárias, menor disfunção social. Às vezes é imperceptível, às vezes traz tanto para o paciente como para as pessoas que o rodeiam bem-estar. Poxa, estou muito feliz que o fulano deu uma mudada, que o fulano está melhor com ele mesmo, está se encontrando. São as falas que nós escutamos, né? Os sintomas, por que nós escutamos essas falas? Olha aqui, porque os sintomas não prejudicam a pessoa de maneira significativa, não sendo bizarros ou extremados o bastante para causar algum tipo de comprometimento funcional óbvio. Não estão presentes sintomas psicóticos, aquelas alucinações que nós vimos também na mania, não está presente na hipomania. Muitas vezes, particularmente, quando em meio a um episódio de depressão maior, os indivíduos não se recordam dos períodos de hipomania, se não forem lembrados por amigos íntimos ou parentes. O que acontece então aqui na hipomania? E por conta da hipomania se justifica um diagnóstico tardio. Quando o paciente passa por esse período, por esse polo de hipomania, às vezes é imperceptível. Como a gente falou anteriormente, como eu falei, as pessoas ao redor não veem isso com os maus olhos. Acham que é bacana, cara, fulano tá bem, fulano tá se encontrando. Pelo contrário, é visto como melhora. Então essa pessoa passa aí por esse polo de hipomania por uns meses. Por uns meses. Depois, esse paciente volta a ser ele mesmo. Volta a ser mais calado, mais introspectivo, fica mais na dele. 5 anos depois, 4 anos depois, esse paciente, ou até menos, 3 anos, esse paciente começa a apresentar um quadro depressivo, sabe? E ele começa a se isolar, aí a gente vê todos aqueles critérios que nós vimos anteriormente. E ele procura, né, um médico e o médico pergunta: você já ficou muito agitado, muito falante, inconsequente, gastou muito, muito dado à sexualidade, fazendo coisas que você jamais faria? Não, doutor, não senhor, nunca, nunca. Então provavelmente você está com um transtorno depressivo maior, você está com depressão. A hipomania foi tão silenciosa, a hipomania foi tão discreta, que passou desapercebido. Possivelmente, depois de estar no polo baixo, na depressão, futuramente aí você pode vir a ter novamente outro polo, a hipomania novamente. E a partir daí você já vai estar mais esperto, mais perspicaz. Aí você vai voltar e vai falar: doutor, eu comecei a falar mais novamente, agora eu me lembrei. Ou conversando com a mãe, ou conversando com a esposa, ou com o patrão, enfim. Consegue lembrar que sim, teve um quadro hipo de mania, mas aconteceu. Por isso esse diagnóstico tão tardio, porque a hipomania é sorrateira, ela é discreta, ela é vista até com bons olhos. Ela só é questionada quando aparece o polo de depressão. Aí o médico pergunta: olha, mas você nunca ficou muito falante, ou você nunca passou por isso? E às vezes não vem a memória. Ok? Entendeu o que seria essa hipomania? Hipomania polo alto, porém não alto daquela mania extrema,
que pode vir a ter até sintomas psicóticos, mas de uma hipomania, que não vai trazer nenhum tipo de disfunção, vai deixar o paciente um pouquinho mais solto, um pouquinho mais falante, um pouquinho mais ativo, às vezes com um pouco sono, com uma mudança de apetite, não vai trazer nenhum males significativos, tá? Transtorno bipolar, ele se divide em dois tipos. Transtorno bipolar tipo 1, ele representa toda a amplitude da variação de humor. Depressão, polo baixo, polo alto, mania. Depressão, mania. É o pico mais alto e pode durar várias semanas, alternando com depressões até mesmo graves. Não é raro apresentar sintomas aí psicóticos também, tá? Como, por exemplo, delírios ou mesmo até alucinações. Caso não seja tratado em geral, prejudica enormemente o curso da vida do indivíduo. Olha o gráfico. Olha os pontos de mania lá em cima. Extremo. Mania foi lá no topo da mania. E também foi lá na depressão. Lá no polo mais baixo, lá na depressão. Então, o bipolar tipo 1, ele tem todos os sintomas intensos, extremos. Toda aquela agitação, todo aquele sentimento de poder, que eu sou invencível, que eu sou imortal. E a depressão, lá no fundo, toda aquela tristeza, sentimentos até de morte, tá? Bipolaridade tipo 1. E o bipolar tipo 2, professora, como é que se caracteriza? A fase maníaca, ela é muito mais leve, por isso que nós chamamos de hipomania, por isso é chamada de hipomania. Os sintomas também são semelhantes, mas eles não prejudicam a pessoa de modo tão significativo, por isso a hipomania passa, essa fase maníaca mais leve, curta, ela passa tão desapercebida, porque ela não gera prejuízo para a pessoa, geralmente não gera prejuízo à pessoa. Porém, as depressões, por outro lado, podem continuar tendo um pico lá embaixo, extremamente profundo. Pode iniciar-se na adolescência, lembra que logo no início, a idade foi de 20 anos, eu falei, pode também ser menos de 20 anos, olha aí, ó, pode iniciar-se na adolescência com oscilações de humor, principalmente com a hipomania, tá bom? Vamos ver o gráficozinho aí. Olha lá. No polo alto, não chega ao máximo. Olha lá. Por isso, essa mania aí, moderada, tranquila, equilibrada. Mas a depressão pode chegar no pico baixo, tá? Por isso, novamente falando, diagnóstico tardio, porque às vezes essa hipomania passa de maneira despercebida, essa hipomania às vezes não é vista, não é enxergada como doença, pelo contrário, o cara tá muito bem, nossa, é melhor fazer dele, tá bom? Qual seria o tratamento, falando de uma visão geral? O tratamento precisa ser individualizado inicialmente. Deve-se levar em conta no diagnóstico e no esquema terapêutico a ser usado não só as necessidades determinados de acordo com os subgrupos, mas também aos fatores externos relacionados aos episódios agudos, ou seja, precisa saber qual tipo de bipolar o paciente é. Ele é bipolar tipo 1, ele é bipolar tipo 2, e os episódios agudos, se ele é bipolar tipo 1, como é que estão os episódios agudos aí? Como é que esses episódios agudos eles estão se relacionando aos fatores externos? Como é que está sendo isso? Como é que está sendo a depressão lá? O que isso está agregando na vida dele? O que isso está retirando da vida dele? O que está trazendo de maléfico para a vida dele? A mania, o que está trazendo para a vida dessa pessoa com fatores externos? Fatores psicológicos, como negação da doença, falta de um insight e ambivalência com relação à mesma, que dificulta a adesão ao tratamento, também devem ser pesquisados. Lembra que eu falei, quando o paciente está no polo
de mania, ele se sente muito bem. E ele se nega a achar e ver que ele está doente, que ele precisa de ajuda. Então, quando o paciente está nesse polo, é sempre um grande desafio para o profissional fazê-lo enxergar que ele está num polo alto de uma bipolaridade. Porque ele fala o seguinte: mas eu estou me sentindo tão bem, como é que você está falando que eu estou doente? Não, você está com inveja, você não me quer ver bem, você não quer me ver assim, porque eu estou sendo melhor que você, né? Geralmente são essas as falas. Então, qual seria o tratamento, numa visão geral? Psicoterapia mais farmacoterapia, ok? Quais serão os objetivos, então, do tratamento? Reduzir e remover sintomas. E também, às vezes, mostrar que ele está naquele polo, tá? O que torna um grande desafio, como eu falei anteriormente. O paciente está se sentindo tão bem que, como ele é orientado a procurar ajuda, ele não entende. Ele se sente frustrado, ele se sente ameaçado. Mas eu tô bem, fulano é que tá com inveja de mim. Então, o objetivo do tratamento seria reduzir, remover, mostrar ao paciente que ele está nesse polo, restaurar os papéis sociais, minimizar recidivas, com certeza, evitar recorrências, lidar com os estressores, com mudanças no estilo da vida dessa pessoa, porque a gente precisa proporcionar melhor qualidade de vida. E precisa ensinar e trabalhar com esse paciente a lidar até mesmo com o preconceito e com a estigma que ele pode vir a receber através do diagnóstico dessa doença, né? E fazer com que esse paciente ele possa aderir ao tratamento de maneira real, né? De maneira responsável. O tratamento é feito com farmacoterapia, né? Alguns medicamentos utilizados são antipsicóticos, antidepressivos, ansiolíticos e indutores do sono e também estabilizadores do humor. Fabiana, nós, psicanalistas, nós receitamos medicação? Claro que não. Estou colocando aqui a nível de conhecimento. O paciente chega e fala assim: eu tô tomando clozapina. Cara, o que é isso? A gente, como psicanalista, como profissional, nós precisamos saber. Por isso que eu estou trazendo aqui alguns antipsicóticos: clozapina, quetiapina, ziprasidona, aripiprazol, enfim, a nível de conhecimento. É bom que seja sabido isso, tá? Mas alguns aqui, lorazepam, bromazepam, antihistamínicos, enfim, alguns outros antidepressivos, imipramina, clomipramina, paroxetina, sertralina, tudo a nível de conhecimento. Alguns estabilizadores de humor, lítio, valproato, enfim. Fabiana, ok, você falou aí de farmaco. E qual seria o tratamento não medicamentoso? Psicoterapia seria um tipo de tratamento, psicanálise, TCC, terapia de grupo e psicoterapia interpessoal. E claro, médico, tá, gente? Um psiquiatra, um neuro, tratamento em conjunto com vários profissionais. Um psiquiatra inicialmente, por favor, paciente bipolar com diagnóstico precisa estar fazendo acompanhamento com médico, com psiquiatra. Para paciente com transtorno afetivo bipolar, precisa fazer acompanhamento medicamentoso e sim tratamento terapêutico, tá? Os índices de comorbidade com o uso indevido de álcool atingem chega de 60% a 85% da população ao longo da vida. Fabiano, o que é isso? A pessoa com diagnóstico de bipolar, ela apresenta algumas comorbidades. O que é comorbidades? Outros tipos de desvios, outros tipos de doença que incidem por conta dessa bipolaridade. O álcool é um deles. Atingem cerca de 60%, olha o número, hein? 60% a 85% dos bipolares. O consumo também de outras substâncias psicoativas, excluindo o tabaco, gira em torno de 20% a 45% também dos bipolares. Tá? Outras comorbidades que podem se associar a um bipolar: transtorno alimentar, TEPT,
toque, uma fobia simples, fobia social, pânico e agorafobia, transtornos de ansiedade, abuso em sedativos, cocaína, estimulante, entorpecente ali embaixo, álcool e substâncias, tá bom? Alguns famosos aí, bipolares, que já expuseram seus desafios, que já expuseram seus medos, seus tratamentos, que já expuseram o cotidiano da sua vida com essa doença, e vimos que muitos deles levam uma vida normal, porque tiveram um diagnóstico, porque trataram esse diagnóstico de maneira correta, tá? Apesar de falarmos anteriormente que a bipolaridade ela não tem cura, mas nada impede que com os tratamentos corretos a pessoa viva uma vida com qualidade, ok? Aí nós trabalhamos, vimos o que seria o transtorno bipolar. Fabiana, eu tô com uma dúvida, professora, queria que você falasse mais desse conceito. Não tem problema, coloque aí suas questões que depois nós damos esse feedback, ok? Era isso aí que a gente queria passar de maneira mais concisa sobre a ideia de transtorno afetivo bipolar.